Bom dia! Mais um dia maravilhoso, né, queridos? Manhã bonita, 12 de julho de 2026. Hoje nós vamos estar falando as fases do juízo. Em Daniel capítulo 8, versículo 14. Alguns dias aí para trás, nós fizemos um vídeo falando sobre a fase do juízo. Hoje é as fases do juízo, tá bom? Quem está falando é o pastor Antônio Faria. Nós precisamos da sua ajuda para nos pregar a palavra de Deus. Você quer pregar com clique? Você assina o canal, dê um joinha, dê um like aí para nós e compartilha com quantas pessoas que você quiserem. Pode se compartilhar até com 100 pessoas, não tem problema não. Se você compartilhar com 100 pessoas e as pessoas ouvirem a nossa palavra, a nossa mensagem e gostarem e aceitarem a Jesus, eu quero dizer para você que você não vai ser achado de mãos vazias naquele dia. Nós vamos prestar bem atenção nesse vídeo, que nós vamos passar pelo juízo, tá bom? As fases do juízo. Se você quer fazer coisas boas, você vai ser abençoado com coisas boas, tá bom? No livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 14, que diz: "E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado." Olha só, no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: "Não ignoreis, meus irmãos, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos." Tá bom? Não desanime. Agora, as fases do juízo, no livro de Daniel, que nós já lemos, Daniel 8 e 14, que diz: "As fases do juízo são investigativa, judicativa e executiva." Cada fase é marcada por um grande acontecimento. Para que possamos compreender o assunto do juízo, precisamos começar a profecia de Daniel, capítulo 8. Porque o juízo está relacionado com a justificativa, com a purificativa do santuário. E a Bíblia diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Glória a Deus. Para saber quando começou a purificação do santuário, precisamos saber quando terminaram as 2.300 tardes e manhãs. Nós precisamos, para saber, precisamos de quando terminou, precisamos de saber quando começou. Glória a Jesus. A Bíblia ensina que um dia equivale a um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Precisamos saber onde o período termina. Mas para saber, queridos, aonde termina, precisamos saber quando começa, né? Glória a Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 23 e 27, encontramos o fio da meada. O período começa uma ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, em Esdras capítulo 6, versículo 14. Se você quer ter mais conhecimento, mais intimidade com a palavra de Deus, lê a Bíblia. Lê, faz um propósito de ler, que com certeza você vai aprender. Encontramos o decreto que está escrito na íntegra de Esdras capítulo 7, e versículo 11 e 28. O decreto é composto por 3 edictos: 537 anos antes de Cristo, por Ciro 520 anos antes de Cristo e por Dário e 457 anos. Glória a Jesus. Deus é misericordioso, né, queridos? 457 anos antes de Cristo, pelo rei Artaxerxes. Glória a Jesus. Meus queridos, por Artaxerxes, né? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo, simbolizando a extinção do santuário terrestre. Glória a Deus. Meus queridos,
o santuário da terra uma cópia do modelo que está no céu. Glória a Jesus. Tem vários livros, vários versículos que especificam para você. Apenas para solidariedade, glória a Deus, para solidificar a ideia do juízo, alguns textos em Atos capítulo 17, de 30 a 31. Desculpa, hoje eu estou meio rouco. Deus tem um dia para julgar o mundo. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Glória a Deus. Há um memorial diante de Deus. Deus há de trazer os juízos, toda obra. Se você faz alguma obra, se você fez alguma coisa que agradou os olhos de Jesus, vai estar lá justificado. Esta mensagem que eu estou pregando hoje, você pode deletar do seu celular, do seu computador, de onde você quiser, de onde você estiver, falando, não quero mais acompanhar, não quero mais ouvir as mensagens do pastor Antônio Faria, porque ele está falando a realidade. Eu quero dizer para você que tudo que você botar em um computador, em qualquer coisa, você pode deletar, assumir com tudo, cancela a sua conta, faz tudo, mas no livro de Deus não vai ter justificativa, meu querido. No livro de Deus, o que você fez, o que você deixou de fazer, você vai ter que prestar conta. Você nasceu, eu quero dizer para você que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você teve um propósito, foi um propósito que Deus fez de gerar você nascer, crescer e ter todo o entendimento e sabedoria. Agora basta você ter certeza do que você vai fazer. Se você fez coisas boas, você vai ser abençoado. Se você não fez, você vai ser julgado pelo aquele ato que você deixou de fazer. Tá bom? A primeira fase do juízo se chama investigativa ou pré-advento. Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz, chegou a hora do juízo. Glória a Jesus. Chegou a hora do juízo. Em Guilherme Miller pregou a vinda do juízo como sendo a volta de Jesus. Pregou a vinda do juízo como sendo a volta de Jesus. Ele pregou desde 1831 até 1844, ele estava pregando. Eu tenho 65 anos de idade, eu não tenho vergonha de falar não, desde os meus 7, 8 anos que eu entendo, que eu lembro que a minha mãe falava que Jesus vai vir, o mundo vai acabar, ela falava assim, o mundo vai acabar. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos de estar preparados para quando Jesus vier encontrar nós pronto para subir, porque todos nós vamos passar pelo juízo. E às vezes você deixa de ouvir a palavra que eu estou escrevendo, que eu estou gravando aqui, estou pregando a palavra para você, você não tem um tempinho para ouvir, pois nós precisamos de ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e purificarmos e estarmos para nós estar livre da investigativa do nosso Senhor Jesus, para nós estar preparado para subirmos e morar nas mansões celestiais. Meus queridos, o mundo hoje oferece coisas momentâneas. O inimigo, ele dá coisa momentânea. Deus, ele dá, Jesus, ele dá a vitória para você. Eu quero dizer para você que quando Deus deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz crucificado, para a remissão do seu e do meu pecado, você acha que foi uma coisa passageira? Não é não, meus queridos. Deus fez o mundo para ser eterno. E a nossa vida é eterna. O nosso corpo físico, esse corpo que, assim como Deus fez Adão, que veio do pó, nós vamos voltar para o pó. Apenas o nosso corpo vai voltar para o pó. Mas o que interessa é a nossa vida eterna, é a salvação, é a nossa alma. Nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos e do que nós não fizemos. Muitas vezes a pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ir para uma igreja para ficar
nas bebedeiras, para ficar de frente a uma televisão. Eu quero dizer para você que os atores, os donos de televisão não estão nem sabendo que você existe. Cada um dê conta, cada um prestará conta de si mesmo. Cada um prestará conta. Às vezes as pessoas não dão valor no que a gente está fazendo, não compartilha. Não sejamos incompreensíveis, não sejamos ruins, não sejamos ignorantes. Temos que aquilo que nós ouvimos, nós pastores, tira o tempo para ler a Bíblia, dá um trabalho para a gente discernir, pedir a direção de Deus para a gente fazer, e muitas vezes as pessoas não levam a sério. Faça algo, porque naquele dia você vai prestar conta daquilo que você fez e do que deixou de fazer. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, assistido por anjos celestiais, como sumo sacerdote. Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, santuário celeste, comparece à presença de Deus o Pai, para fazer expiação de todos os que crerem no seu nome. O juízo é baseado no que está escrito nos livros, há vários livros, o santuário da vida, o livro memorial e também o livro dos pecados. Vai ter o livro dos pecados. Tudo aquilo que você fez aqui na terra de pecado vai estar escrito naquele livro. Vai ser lembrado, meus queridos. Quando algum tem pecado para os quais não houve arrependimento e confissão, o nome culpado é omitido do livro da vida. O juízo executado por precisão. Eu quero dizer, meus queridos, assim como os traços fisionômicos são reproduzidos com precisão infalível sobre a pólida chapa fotográfica, assim o caráter glória a Deus, fielmente definido nos livros dos céus. O juízo investigativo termina pouco antes. Jesus volta à terra em sua segunda vinda. Quando isso acontecer, todos os casos estarão, glória a Deus, todos os casos estarão decididos. Glória a Jesus. A segunda fase do juízo se chama determinativa ou judicativa. Glória a Deus. Meus queridos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 4, a Bíblia ensina que os ímpios só vão ressuscitar depois do milênio, período em que acontece a segunda fase do juízo. Conforme em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, os santos resgatados por Jesus, por ocasião da segunda vinda, participam do juízo durante os 1000 anos, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Ocorre esta fase do julgamento, enquanto os santos estão nos céus com Jesus, participando do juízo, os ímpios estão mortos na terra. Os ímpios ressuscitarão no final do milênio para receber a condenação. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que faça algo para que Deus possa escrever no livro do juízo coisas boas, tá bom? Que Deus verdadeiramente nos abençoe e receba o abraço do pastor Antônio. Até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir. Glória a Jesus.